A preocupação dos pais no inverno, bem como no verão, com os filhos, se torna um pouco até elevada. No verão, porque é muito calor. Tem farmacêuticos que me disse outro dia que o verão é melhor porque dá mais alergia. E já outro farmacêutico diz que o inverno é melhor porque a gripe é mais constante. E a alergia alimentar? O que é isso? É o que vamos dirimir agora com a doutora Daiane. O que é alergia alimentar, doutora? Gentil, a alergia alimentar é uma reação adversa aos alimentos, né? Essa reação adversa, ela tem mecanismos imunológicos envolvidos e ela é reprodutível. O que significa ser reprodutível? A criança que tem alergia a um dado alimento, quando ele for reexposto novamente àquele alimento, os sintomas retornarão. Então, tem alergia ao leite, tomou o leite hoje, terei reações. Se eu for tomar leite daqui uma semana, eu terei reações. Então, reação adversa, sistema imunológico envolvido e reprodutível. E como identificar? Então, a sintomatologia da alergia alimentar, ela depende muito do mecanismo imunológico envolvido. Nós temos manifestações tanto respiratórias, tanto gastrointestinais, tanto cutâneas. Então, as manifestações mediadas, que a gente chama que são desencadeadas pelo sistema imunológico IgE, são manifestações mais imediatas. A criança entra em contato com o alérgeno, ela vai ter inchaços na boca, inchaços em orelha, em olhos, reação de urticária, enche de bolinhas pelo corpo, muitas vezes vai ter falta de ar, e um caso mais dramático é o que a gente chama de anafilaxia, que falta o ar e a gente tem que tomar medidas imediatas, porque senão pode botar em risco a vida das crianças. Então, além dessas reações imediatas, nós temos as reações que são chamadas mais tardias também, que é onde entra as manifestações gastrointestinais, né, mais comumente. É aquela criança que chega no teu consultório com uma queixa de que chora muito, vomita muito, tem diarreia com sangue, tem distensão abdominal, né? Essa manifestação, a criança pode ingerir o alimento e demorar de horas e até dias a vir aparecer. Então, temos essas manifestações cutâneas, respiratórias e gastrointestinais. Tanto a severidade quanto o tipo de manifestação vai depender do mecanismo imunológico envolvido. Sempre tem sistema imunológico envolvido para desencadear as reações. E a partir de quando que o diagnóstico pode ser feito em uma criança? Isso. As alergias alimentares, a gente tem uma prevalência, uma incidência maior no primeiro ano de vida. Certo? Então, são crianças que muitas vezes, juntando fatores genéticos com fatores ambientais, a gente vai ter um gatilho de desencadeamento. Então, é mais comum nós vermos manifestações já no primeiro ano de vida. Essa manifestação, esses sintomas, eles podem, nessa idade, antes mesmo da idade adulta, se resolverem, ou alguns persistem até a idade adulta. Isso vai depender muito do alimento. Por exemplo, as alergias mais comuns que a gente encontra na criança: alergia ao leite, alergia a ovo, alergia à soja, alergia a frutos do mar, e alergias às oleaginosas, são os amendoins, castanhas, nozes, né? Então, a criança que tem uma alergia ao leite de vaca, a ovo, soja, geralmente eles conseguem uma resolução, eles conseguem atingir a tolerância a esses alimentos antes da fase adulta. Agora, crianças que têm uma alergia a amendoins, nozes, castanhas e frutos do mar, geralmente essa alergia os acompanham até uma idade adulta, serão sempre alérgicos, né? Pode ser hereditário isso? Essa parte genética que a gente fala é que é onde entra a hereditariedade, né? Então, os estudos mostram que, levando em conta o casal dos pais, né? Se um dos pais tem algum tipo de alergia, seja respiratória, cutânea, alimentar, eu tenho 40% de chance, até 40% de chance de o meu filho ter algum tipo de alergia. Se os dois pais são alérgicos, eleva-se até de 50% a 80% de chance de encontrarmos uma
alergia nos filhos, né? Então tem fator genético, fatores ambientais. Esse gatilho, essa junção, essa interação complexa entre genética e fatores ambientais é que vão definir a sintomatologia e o aparecimento da alergia nas crianças. Fatores ambientais, épocas de ano, isso também pode ser um fator de causar a alergia alimentar? Então, a alergia alimentar não tem muita questão inverno, verão, né? A alergia alimentar são fatores desde o nascimento, né, junto com a genética que a gente observa. Por exemplo, tipo de parto. A gente sabe que o parto normal é mais protetivo do que o parto cesáreo. Tipo de alimentação. Leite materno exclusivo até 6 meses é protetivo em relação a uma alimentação muito precoce e sólida ou fórmulas infantis muito precocemente, né? Outros fatores que a gente usa, que se questionam o porquê, né, que tem uma tendência maior a desenvolver. Usos muito frequentes de antibióticos, uso muito frequentes de antiácidos em criança, né? E também temos o que a gente chama de teoria da higiene. O que é essa teoria da higiene? A gente vê hoje crianças com muito antisepsia. É álcool gel, a criança não brinca mais no chão, a criança não brinca mais na terra. Então, acaba fazendo com que o sistema imunológico fique imaturo. Então, quando ele chega em contato, juntando todos esses fatores ambientais com um alérgeno, desencadeia uma reação exacerbada e começam as alergias alimentares. Poderia ser pouco, vai aumentar então. Na verdade, são chances, né? Tu tens o fator genético, então, uma criança que nasceu com parto cesáreo, recebeu muito precocemente uma fórmula infantil, é uma criança que não brinca no chão, que não brinca na terra, uma criança que usa antibióticos muito frequentes. Então, tu junta esses fatores e pode vir a desencadear. Tem esses gatilhos, né? Os gatilhos ambientais. Então, genética é gatilho ambiental. Por que a gente fala nesses fatores de gatilho ambiental? Geralmente, eles estão relacionados com a microbiota intestinal. O que é a microbiota intestinal? São as bactérias que a gente tem do nosso intestino. E muito das doenças alérgicas, ultimamente, vem se batendo na questão microbiota intestinal, na disbiose, quando a gente tem uma desregulação dessas bactérias que são protetivas para a aquisição de tolerâncias, né? Então, esses fatores que comentamos previamente, eles mexem nessa microbiota intestinal, onde uma criança que já tem uma tendência genética com esses fatores ambientais acaba vindo a desencadear. Então, a questão que tu me perguntaste, só para enfatizar mais, verão, inverno, não tem associação. A criança que é alérgica ao leite vai ter sintomas no verão. A criança que é alérgica ao ovo vai ter sintomas no inverno, porque é fator imunológico envolvido, não depende da sazonalidade, né? E qual a causa que pode acontecer caso a mãe, a família não diagnosticar em tempo de tratar a alergia alimentar? Na verdade, a criança pode ter um atraso de desenvolvimento pôndero-estatural, depende muito da sintomatologia dela, né? Uma criança que tem riscos de fazer urticárias, reação de anafilaxia, que é aquela falta de ar, um contato com alérgeno, muitas vezes ela vai parar no hospital, numa emergência, numa UTI. Né? Outras crianças terão umas dores abdominais, terão vômitos, terão diarreia. Então, isso vai muito da suspeita clínica. Ela pode gostar do alimento, mas... Sim, isso não quer dizer que ela não vai gostar. Tem uns que, ao ingerirem, por se sentirem já um pouco mal, com desconforto, já evitam, mesmo a criança. E tem outros que vão ter vontade de comer. Então, vai muito da suspeita. Dependendo do tipo de imunologia envolvida, eu vou ter exames ou não. Então, muito gira na tua suspeita para tu ires investigar. A criança que ingere um alimento e pipoca na tua frente, faz inchaço, ela é mais fácil de tu perceberes a relação alimento-alergia. Mas as crianças que são mais dores abdominais, diarreias, sangue, muco nas fezes, tu tens que ter uma suspeita maior, porque pode ela comer agora e vir a desencadear 2, 3, 10 dias depois. Né? Isso não é só em criança, adulto também pode ter e não sabe, né? Adulto pode ter também. Então, dependendo do alimento, a gente tem uma tendência a melhorar mais na parte de infância e outros a melhorarem mais na parte de adulto. Uma das coisas que a gente acha importante aqui a gente citar, gente, é que muito se confunde alergia com intolerância. São coisas diferentes. Então, agora que tu falaste em adulto, não sei se foi nisso que tu pensasse, das intolerâncias à lactose, por exemplo, que a gente ouve
envolve muito. Então, a intolerância à lactose, ela não é uma alergia, ela não tem sistema imunológico envolvido. Ela é uma deficiência de uma enzima que quebra o açúcar lactose do leite. Então, essas intolerâncias a gente começa a observar numa idade um pouco, em crianças entre 4 e 5 anos de idade e nos adultos. Progressivamente a gente encontra mais que com nossa própria idade, a gente vai diminuindo a produção dessa enzima que absorve essa lactose. Então, a gente, com 10 anos eu tomava bem um copo de leite, mas com 15 anos eu já sentia um pouco de desconforto, com 20 anos eu não tolero mais. Então, intolerância alimentar, que no caso é a intolerância à lactose, ela não tem sistema imunológico, então ela não se enquadra na alergia. E isso também ainda muito se confunde, tá? Doutora, muito obrigado pela entrevista e a gente quer deixar à disposição, até porque a senhora atende particular e também pelo SUS, a senhora pode fazer os agradecimentos e dizer também onde é que é o local, pode dar o seu telefone para quem quiser buscar um atendimento aí, antecipar, se precaver aí dessa alergia. O que eu acho importante, gente, é essa questão da suspeita da alergia. E isso, na suspeita, o próprio pediatra da criança já pode inicialmente fazer investigações. Se ele achar interessante, e às vezes a gente recomenda, de fazer o acompanhamento concomitante. Pela rede, eu atendo no Criança Saudável, são marcações via posto de saúde, onde o pessoal marca e a gente tem uma demanda semanal de atendimento. Na Unesc também a gente atende o ambulatório de gastropediatria junto com os acadêmicos de medicina, e essa marcação a gente já pega uma região um pouquinho maior, não só de Criciúma, das regiões das cidadezinhas mais em volta. E também tem o consultório onde a gente atende tanto particular quanto convênios, né? Que se quiserem entrar em contato para conversar, o telefone é 3438 1868.